Imagine-se completamente sozinho no meio de um lago congelado, sem equipamento moderno, sem telemóvel para pedir ajuda, e apenas com a roupa do corpo e algumas ferramentas rudimentares. Soa como um pesadelo, verdade? Bem, para um camponês medieval, este era simplesmente mais um dia desafiante no paraíso gelado, a que chamavam inverno. Enquanto os nobres, com as suas peles finas e os seus servos inúteis, teriam congelado até a morte, em questão de horas, os camponeses medievais desenvolveram técnicas de sobrevivência tão eficazes que fariam Bear Grylls parecer um turista perdido num centro comercial. Vamos mergulhar na história de como um simples camponês medieval sobreviveu 4 dias preso no gelo, usando unicamente conhecimentos tradicionais e ferramentas que podia fazer com um pau e uma rocha afiada. E sim, ele fê-lo sem um único tutorial do YouTube ou publicação motivacional no Instagram. Dia 1, abrigo e o fogo que nunca se apaga. O primeiro desafio para o nosso camponês não foi o frio, foi o vento cortante que transformou os 10 graus negativos numa sensação térmica de 30 graus negativos, enquanto você provavelmente procuraria a loja da The North Face mais próxima. O nosso amigo medieval tinha uma abordagem completamente diferente. Em vez de construir o típico abrigo em forma de tenda que vemos em todos os programas de sobrevivência, ele criou o que os especialistas chamam de abrigo corta-fogo, uma estrutura em forma de A, onde os ramos não só formavam paredes, mas também serviam como uma chaminé natural. O segredo? Ele não colocou o fogo dentro do abrigo como faríamos hoje. Em vez disso, construiu o abrigo à volta do fogo. Os camponeses medievais entendiam a termodinâmica séculos antes de esta ter um nome científico. Sabiam que o calor sobe, por isso desenharam os seus abrigos de emergência para capturar e redirecionar esse calor. Utilizando a sua foice, uma ferramenta curva multiusos que todo camponês levava consigo, cortava ramos grossos de abeto e dispunha-os num padrão específico que permitia que o calor circulasse pelo espaço sem deixar que o fumo o asfixiasse. Depois, colocou neve entre os ramos, criando um isolamento natural que rivalizaria com o nosso poliestireno moderno. Mas a verdadeira obra-prima foi o seu sistema de fogo. Enquanto nós, os modernos, nos esforçamos para acender um churrasco com 3 tipos diferentes de líquido para acendedores, o nosso camponês medieval criou o que se conhece como fogo de chaminé invertida, uma estrutura onde os gravetos finos eram colocados no topo e os troncos mais pesados na base. É o oposto do que a maioria das pessoas faria hoje em dia, mas este método permitiu que o fogo ardesse lentamente de cima para baixo durante toda a noite, sem necessidade de atenção constante. Uma única montagem deste tipo de fogo podia arder até 7 horas sem intervenção, tempo suficiente para um bom sono reparador, enquanto a temperatura exterior caía a pique para níveis que congelariam um smartphone em minutos. Registros medievais mostram que os viajantes experientes podiam manter estes fogos acesos durante dias, com apenas algumas intervenções, enquanto os nobres, nos seus castelos, precisavam de 3 servos a trabalhar por turnos para manter as suas lareiras acesas durante a noite. O nosso camponês dormia pacificamente com o seu fogo autossuficiente. Quem é o verdadeiro gênio aqui? Dia 2. Água quente sem panelas e o supercaldo medieval. Acordar no segundo dia significou enfrentar o problema da hidratação. Provavelmente, pensaria simplesmente em derreter a neve, certo? Mas há um problema sério com isso. Derreter neve diretamente na boca rouba calor vital ao corpo. É como engolir pequenos cubos de gelo repetidamente. E sem um recipiente à prova de fogo,
como se poderiam derreter grandes quantidades. O nosso camponês medieval tinha uma solução brilhante que faria qualquer campista moderno sentir-se um completo novato. Ele utilizou o que os arqueólogos chamam de técnica da rocha quente, um método tão eficiente que algumas comunidades indígenas ainda o utilizam hoje em dia. Ele selecionou pedras planas específicas, geralmente de granito ou basalto, que não explodiriam ao aquecer, e colocou-as diretamente no fogo até estarem quase ao rubro. Depois, utilizando ramos bifurcados como pinças improvisadas, transferiu as pedras para um recipiente de couro cru cheio de neve. As pedras derreteram instantaneamente a neve e aqueceram a água a temperaturas próximas do ponto de ebulição sem danificar o recipiente de couro. Um camponês experiente poderia produzir cerca de 2 litros de água potável quente em menos de 15 minutos utilizando este método, aproximadamente o mesmo tempo que nos leva a ferver água num fogão elétrico moderno. Mas a verdadeira magia aconteceu depois. Em vez de desperdiçar o calor residual das pedras, o nosso camponês medieval utilizou-as para criar o que bem poderia ter sido o primeiro caldo de proteínas da história. Séculos antes de se tornar moda entre os influenciadores de fitness, ele partia ossos secos de animais, que sempre levava na sua bolsa, e adicionava-os à água quente, juntamente com algumas ervas silvestres. As pedras, ainda quentes, mantiveram o líquido a ferver em lume brando durante horas, extraindo colagênio, minerais e gordura dos ossos. Uma única chávena deste caldo continha aproximadamente 15 gramas de proteína e 10 gramas de gordura, suficiente para manter o corpo a funcionar durante horas em frio extremo. Era basicamente um Gatorade medieval, mas com benefícios nutricionais reais. Enquanto os nobres nos seus castelos bebiam um vinho diluído e comiam pão branco com pouco valor nutricional, o nosso camponês saboreava um superalimento que o manteria vivo nas condições mais extremas. Quem ri agora, senhor Calças Elegantes? Dia 3. Raquetes de neve improvisadas e a funda mortal. Ao terceiro dia, o nosso camponês medieval soube que precisava de se mover. Permanecer quieto durante demasiado tempo no frio é basicamente um convite aberto à morte. Olá, estou aqui, venham buscar-me. Mas, com a neve profunda a cobrir tudo, cada passo seria uma luta esgotante que consumiria rapidamente a sua energia. A solução: raquetes de neve improvisadas que fariam qualquer equipamento da Rei parecer complicado e desnecessário. Os camponeses medievais eram mestres no trabalho com materiais flexíveis como o salgueiro e a bétula. Em menos de 1 hora, um homem experiente podia tecer estruturas ovais, utilizando técnicas de cestaria aprendidas desde a infância. O nosso camponês teceu rapidamente armações ovais do tamanho de um antebraço, usando ramos de salgueiro flexíveis, com tiras de couro cru, atou estas estruturas sob as suas botas gastas. O design distribuiu o seu peso sobre uma área maior, permitindo-lhe caminhar sobre a neve sem se afundar. Testes modernos com réplicas dessas raquetes de neve medievais demonstram que reduzem o esforço em até 60% ao caminhar em neve profunda. Isto significa que o nosso camponês poderia percorrer o dobro da distância com a mesma energia que gastaria sem elas. Mas mover-se requeria energia, e a energia requeria alimento. Sem arco e flecha, que facilmente poderiam falhar num frio extremo, o nosso camponês recorreu a uma arma que os historiadores acreditam ter sido responsável por mais mortes na história antiga do que as espadas e as lanças juntas: a humilde funda. Fabricada com uma tira de tripa de ovelha seca,
e uma corda de cânhamo, a funda permitia-lhe lançar pedras com surpreendente força e precisão. Registros históricos mostram que fundeiros treinados podiam atingir alvos do tamanho de um prato a 50 metros de distância. O nosso camponês avistou um tetraz entorpecido pelo frio num ramo baixo. Com um movimento fluido, girou a sua funda e soltou a pedra, derrubando instantaneamente a ave. Um jantar assegurado. Enquanto os nobres caçavam com falcões caros e matilhas de cães que consumiam mais alimento do que produziam, o nosso camponês obtinha proteínas vitais com uma arma que cabia no seu bolso e nunca ficava sem munições. A eficiência medieval na sua máxima expressão. Dia 4. O aquecedor portátil e o sistema de comunicação primitivo. Ao quarto dia, o frio intensificou-se para níveis que fariam até os canadianos reconsiderar as suas opções de vida. A temperatura caiu para 25 graus negativos e o vento cortante convertia cada respiração numa nuvem de minúsculos cristais de gelo. Para sobreviver à última noite, o nosso camponês empregou uma técnica que as parteiras medievais utilizavam para manter os bebés quentes durante os partos de inverno. O aquecedor corporal portátil era basicamente a versão medieval de uma compressa quente. Ele encheu uma pequena bolsa de pele de cabra com água quente, envolveu-a em tecido adicional para isolar e colocou-a estrategicamente contra áreas onde os grandes vasos sanguíneos correm perto da superfície da pele. Colocando este aquecedor improvisado contra os seus tornozelos, pulsos e pescoço em rotação, o nosso camponês mantinha o seu sangue quente enquanto circulava pelo corpo. Um único aquecedor como este podia manter o calor utilizável por até 5 horas, em condições de congelamento. Testes modernos mostram que esta técnica pode aumentar a temperatura corporal central em até 0,5 graus, a diferença entre hipotermia moderada e severa. Enquanto os nobres nos seus castelos tremiam em grandes salões mal aquecidos, desperdiçando florestas inteiras de madeira em lareiras ineficientes, o nosso camponês mantinha-se quente, com menos de 1 litro de água quente. Quem é o verdadeiro engenheiro térmico aqui? Para iluminar, criou uma lâmpada de sebo utilizando gordura animal derretida numa concha de vieira com um pavio de linho. Esta pequena luz produzia aproximadamente um lúmen de iluminação, cerca de 1% do que produz uma lâmpada LED moderna, mas era suficiente para verificar o equipamento e manter a sanidade durante as longas horas de escuridão. Sabendo que provavelmente outros da sua aldeia o procuravam, o nosso camponês implementou um primitivo, mas engenhoso sistema de comunicação. A cada hora, batia 3 vezes um ramo oco de abeto contra o gelo, criando um som característico que viajava muito mais longe através do gelo sólido do que um grito humano poderia chegar através do ar. O som viaja aproximadamente 4 vezes mais rápido através do gelo do que através do ar. Um forte golpe contra o gelo pode ser ouvido até 3 quilômetros de distância em condições ideais. Este telégrafo de gelo permitiu ao nosso camponês assinalar a sua posição sem desperdiçar valiosa energia a gritar. Registros históricos mostram que lenhadores e pescadores medievais utilizavam técnicas semelhantes para a comunicação a longa distância em condições invernais, porque os camponeses sobreviveram onde os nobres pereceram. Quando os lenhadores da sua aldeia finalmente encontraram o nosso camponês, na manhã do 5º dia, esperavam encontrar um homem congelado ou às portas da morte. Em vez disso, encontraram-no tranquilo, relativamente bem alimentado e ocupado a tecer uma nova correia para a sua funda. O que torna esta história tão notável
Não é apenas que ele sobreviveu, mas como sobreviveu, utilizando técnicas que eram comuns entre os camponeses medievais, mas completamente desconhecidas para a nobreza da época. Os nobres medievais eram frequentemente os menos preparados para situações reais de sobrevivência. Dependiam tanto dos servos e de equipamentos caros que perderam as habilidades básicas que mantinham os camponeses vivos. Os registros históricos estão repletos de histórias de nobres que morreram de frio ou fome em situações em que os camponeses locais sobreviveram facilmente. Durante o infame inverno de 1233 a 1234, quando uma tempestade de neve inesperada atingiu o norte de França, 3 cavaleiros e os seus escudeiros foram encontrados congelados, a menos de 1 quilômetro de uma aldeia onde nenhum camponês pereceu. Os cavaleiros tinham armaduras caras, espadas ornamentadas e bolsas cheias de moedas, mas não sabiam como construir um abrigo adequado ou fazer fogo sem o seu equipamento especializado. Todo o seu ouro não valia nada contra o frio. Cada técnica que o nosso camponês medieval empregou, desde o abrigo de neve ao fogo autossuficiente, desde o caldo de ossos às raquetes de neve improvisadas, seguia o mesmo princípio fundamental: máximo resultado com mínimos recursos. O seu consumo total de combustível durante 4 dias foi de apenas 7 a 88 quilos de madeira, aproximadamente 20% do que um campista moderno típico utilizaria. O seu equipamento completo pesava menos de 5 quilos, incluindo ferramentas, recipientes e suprimentos. E cada objeto que levava tinha múltiplas funções. Comparado com os nossos modernos kits de sobrevivência, cheios de aparelhos de uso único, o sistema camponês medieval parece quase estranho na sua simplicidade e eficiência, mas funcionou. E funcionou suficientemente bem para manter as pessoas vivas durante milênios, antes de o Gore-Tex e os isqueiros descartáveis entrarem em cena. Da próxima vez que se queixar da pouca bateria do seu smartphone ou de que o aquecimento não aquece o suficiente, lembre-se do camponês medieval que sobreviveu a condições brutais com nada mais do que conhecimento, ferramentas simples e uma compreensão profunda do mundo natural que o rodeava. Talvez na nossa corrida para acumular mais tecnologia, tenhamos perdido algo vital que os nossos antepassados entendiam instintivamente. Às vezes, a solução mais simples não é apenas adequada, mas superior. Embora provavelmente nunca precise de construir um abrigo de neve ou caçar com uma funda, há algo profundamente reconfortante em saber que os humanos estão naturalmente equipados para sobreviver em condições extremas. Está literalmente no nosso ADN, mesmo que a maioria de nós nunca precise de aceder a estas habilidades ancestrais. Então, sobreviveria 4 dias preso no gelo apenas com equipamento medieval? Provavelmente não. Mas um camponês medieval comum sobreviveria facilmente e provavelmente estaria a tecer um novo cesto enquanto esperava pelo resgate, só para passar o tempo.